Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia, e eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou falar contigo sobre canelite. Já ouviu falar sobre isso? Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, se tu está achando esse material instrutivo, te inscreve aqui no nosso canal, dá o teu like, o teu joinha aqui e compartilhe o vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse trabalho que a gente faz com tanto carinho, ok? Então vamos lá, vamos ao assunto de hoje, que é canelite. Canelite, por definição, é uma inflamação da membrana do periósteo, que é uma membrana que envolve o osso, do osso da tíbia, na canela. Esta é a definição de canelite, por isso que também é chamada de periostite. Mas hoje, esse termo tem uma abrangência um pouco mais genérica. Ele também representa dores, não só do periósteo, mas também de músculos nessa região da tíbia. O que acontece? Na canelite, é uma situação que acontece em esportistas que fazem atividade física que tem um certo impacto, então corrida, caminhada, principalmente esportistas que estão numa fase de aumento de atividade física, de aumento de treino. Então a pessoa começa a ter um sintoma de dor nessa região, nessa fase de aumento de atividade física. Então a canelite, ela é mais frequente em mulheres e existem algumas situações que predispõem a fazer esse quadro. A primeira delas, que a gente já falou assim, são atividades físicas de impacto, e nessa situação que está havendo um aumento de treino, tanto da intensidade do treino, da intensidade do trabalho de corrida, de caminhada, como do aumento de tempo de trabalho disso aí. Então esse é o primeiro fator que predispõe. O segundo, o tipo de piso que é praticado essa atividade. Então quanto mais impacto, quanto mais trauma tem ali, mais duro esse piso, mais vai ter essa predisposição a fazer canelite. Uma outra situação que predispõe é uma musculatura anterior da tíbia muito fraca. Então aquela musculatura que faz o movimento da marcha do pé, de mexer o pé, quando esse músculo está muito enfraquecido, ele também predispõe a fazer essa canelite. Um fator biomecânico que favorece também é a famosa pisada pronada. Então aquela pisada que tu faz um estresse, uma força maior na parte interna do pé e da perna. Então isso favorece a fazer a canelite também. O que a gente tem como quadro clínico? O que caracteriza os sintomas da canelite? Basicamente dor. Uma dor que começa muito fraca, ela acontece mais no final do treino, né? Uma dorzinha suportável, e essa dor vai aumentando com o passar do tempo. É uma dor que alivia no repouso, quando a pessoa faz um tempo sem treinar, e essa dor vai ficando cada vez mais intensa, atrapalha a corrida depois. Existe uma sensibilidade local, se tu vai apertar o osso da tíbia na face anterior dela, tu vai apertar a musculatura tibial, existe uma sensibilidade local. E em situações mais agressivas, mais avançadas, até existe um inchaço, um edema nessa região. Então esse é o quadro clínico característico da canelite. Como a gente faz o diagnóstico disso? O diagnóstico disso é basicamente clínico. Ele é feito a partir da história clínica que a pessoa vai te contar, dessa história de dor na canela, dor na perna, conforme a atividade física que ela foi fazendo. A gente usa alguns exames de imagem como auxílio, né? Mais para tu ter assim um diagnóstico diferencial. O raio-x, por exemplo, não te dá muito pouca informação. Já uma ressonância consegue te dar alguma informação um pouco mais clara, né? Eventualmente mostra um espessamento, um alargamento do periósteo, que é uma membrana que inflama nesse caso, né? Algum edema, algum sinal inflamatório dos tendões, mas principalmente para tu fazer um diagnóstico diferencial de fratura de estresse da tíbia, que também pode acontecer nos esportistas. Então, os exames de imagem são auxiliares, o diagnóstico é basicamente clínico. E falando de tratamento agora, o que é importante entender? Como a gente falou, existe uma sobrecarga de atividade. Então, o tratamento inicial, assim, é parar a atividade física. E isso, às vezes, é um item muito difícil de ser feito. Por quê? Porque o tratamento da canelite ele é longo e normalmente envolve atletas ou pessoas que estão aumentando seu desempenho como atleta. E essas pessoas têm muita dificuldade de parar de fazer sua atividade física. Então, às vezes, a pessoa melhora um pouquinho dos seus sintomas, já se sente condição e volta a correr e o sintoma volta de novo. Então, o primeiro item assim, é repouso. Repouso, eu digo, de parar a atividade física, né? E isso normalmente são por períodos mais prolongados. Além disso, a gente pode usar medidas anti-inflamatórias junto. Gelo, fisioterapia, medicação anti-inflamatória. Se identifica, por exemplo, como um fator predisponente, por exemplo, a pisada em pronação, a gente tem que mandar fazer uma palmilha. Hoje existe tecnologia de fazer palmilha personalizada para cada pé, para corrigir essa pisada, porque não adianta nada tu fazer o tratamento e ao voltar ao treino tu ter a pisada errada, os sintomas podem voltar a acontecer de novo. Então esses são os itens que eu acho importantes na questão do tratamento, entender que é um tratamento demorado, longo, dos sintomas e também da causa. Um outro aspecto que eu considero muito importante, vamos dizer, na situação que a canelite está curada, que a pessoa não sente mais sintomas,
problemas é no retorno da atividade física. Esse retorno tem que ser de uma forma gradual, uma preparação da musculatura para isso, e quando existe, bem claro, a pisada pronada como fator predisponente, fazer a correção disso. A gente acabou de falar que hoje existem tecnologias muito específicas de fazer palmilhas que são feitas personalizadas para cada pé, para ter uma pisada neutra, para não sobrecarregar nenhum tipo de músculo. Então esse é um detalhe importante. No retorno, fazer de um aumento mais gradual as atividades físicas, tanto na preparação da musculatura, como fazer uma correção biomecânica da pisada. Então esse era o meu recado de hoje, de passar algumas informações importantes sobre a canelite. Espero que tenha sido útil o vídeo para ti, compartilhe ele com mais pessoas. E eu sou Robert Wagner, do Simplificando Ortopedia. Eu te aguardo no próximo vídeo sobre algum assunto ortopédico relevante, ok? Um grande abraço!